Vírus, worms, trojans, são nomes que a gente ouve o tempo todo, né? Mas o que eles realmente fazem? Como funcionam por baixo dos panos? Hoje, a gente vai abrir o capô do código malicioso e entender a fundo os 3 tipos de malware que basicamente moldaram o campo de batalha digital que conhecemos. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o básico, definindo o que é malware. Depois, mergulhamos de cabeça nos vírus, os parasitas do código. Em seguida, vamos para os worms, os que se replicam sozinhos. Depois, os trojans, que são mestres no engano. E para fechar, a gente entende por que esse campo de batalha está sempre, sempre em mudança. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que é malware? É bem simples, na verdade. É a abreviação de malicious software, ou seja, software malicioso. Pense nele como um grande guarda-chuva que cobre qualquer programa criado com más intenções. E aqui está o pulo do gato. Vírus é um tipo de malware, mas nem todo malware é um vírus. É a mesma lógica de dizer que todo sedã é um carro, mas nem todo carro é um sedã. Essa distinção é fundamental. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o vírus. A melhor analogia para entender um vírus de computador é pensar num vírus biológico mesmo. Ele é, em sua essência, um parasita. Sozinho, ele não faz absolutamente nada. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver e principalmente para se espalhar. E essa é a mecânica central dele. O código do vírus se gruda em um programa legítimo, pode ser um executável ou um documento, qualquer coisa. E ele fica ali, quietinho, dormente, esperando. Até que alguém vai lá e abre esse arquivo hospedeiro. Pronto. Essa ação é o gatilho que dá vida ao vírus e inicia todo o ciclo de infecção. Se a gente pudesse dissecar um vírus clássico, encontraríamos 4 partes principais. Primeiro, o vetor de infecção, que é como ele consegue entrar no sistema. Depois, o mecanismo de propagação, ou seja, como ele faz cópias de si mesmo. Aí vem o payload, que é a carga maliciosa, a bomba que ele carrega. E por fim, o trigger, ou gatilho, a condição que faz a bomba explodir, que pode ser uma data específica ou um simples clique. Essa evolução fica muito clara quando a gente olha para a história. Lá nos anos 80, a coisa era bem primitiva. Vírus como o Elk Cloner se espalhavam por disquetes. Mas o jogo realmente mudou com o Melissa e o I Love You. Eles transformaram o e-mail em uma arma global e provaram uma coisa: a maior vulnerabilidade de um sistema, muitas vezes, não é o software, é a psicologia humana. E isso nos leva a um problema estratégico para o atacante. Pensa comigo. Se o antivírus funciona procurando por uma impressão digital do código, uma assinatura fixa, como o atacante cria um vírus que consegue passar despercebido? Como ele engana essa detecção? A resposta foi a ofuscação, a arte do disfarce. Primeiro, vieram os vírus polimórficos. A ideia era genial. A cada nova infecção, o vírus criptografava partes de si mesmo com uma chave diferente, mudando a sua cara. Mas a evolução foi além com os vírus metamórficos. Eles não só se disfarçavam, eles se reescreviam completamente a cada replicação, mantendo a mesma função. Imagina dar a mesma ordem em idiomas diferentes. A ação é a mesma, mas a estrutura é irreconhecível. Para um antivírus tradicional, é como caçar um fantasma. Ok, os vírus precisam de um hospedeiro. Mas e se o malware não precisasse? E se ele pudesse se espalhar totalmente por conta própria? Bom, aí a gente para de falar de vírus e começa a falar de worms, os autorreplicadores da rede. A diferença é simples, mas é fundamental. O vírus é um parasita que precisa de carona. O worm é um programa independente, autônomo. Ele não precisa que alguém clique em nada. Ele se move sozinho pelas redes, procurando ativamente por falhas para poder explorar e infectar a próxima máquina. E como eles caçam novas vítimas? De várias formas. Alguns fazem uma varredura aleatória, gerando IPs na sorte. Outros são mais espertos e usam informações da máquina infectada como listas de contato. Alguns já vêm com uma lista de alvos pronta. E como o Stuxnet provou, eles podem até usar um simples pendrive para pular para redes que nem estão conectadas à internet. E para a gente ter uma ideia da velocidade disso, pensa nesse número: 10 minutos. Em 2003, o worm SQL Slammer infectou praticamente todos os servidores vulneráveis do mundo em apenas 10 minutos. A velocidade de propagação de um worm pode ser simplesmente avassaladora. Mas se espalhar rápido é só o começo. O verdadeiro objetivo está no payload. O Mars Worm, um dos primeiros, só sobrecarregou a internet. Anos depois, o Stuxnet foi usado para sabotagem industrial física. E mais recentemente, o WannaCry espalhou ransomware, enquanto o Mirai transformou câmeras e roteadores em um exército zumbi.
a ambição e o potencial de estragos só cresceram. Até agora, a gente viu malware que se esconde e malware que se espalha sozinho. Mas e se a arma principal não for o código, e sim a mente humana? Bem, aí a gente entra no mundo dos trojans, as armas do engano. A inspiração, claro, vem da lenda grega. Um trojan é um malware que se disfarça de algo legítimo, de algo útil. Ele depende que a própria vítima o traga para dentro das muralhas, enganada por sua aparência inofensiva. Uma vez lá dentro, ele libera sua carga maliciosa. Dá para pensar nos Trojans como um canivete suíço para os atacantes. Alguns criam uma porta dos fundos, um backdoor para acesso remoto. Outros, como o Emotete, funcionam como a primeira fase, projetados para baixar ameaças ainda piores. Existem os Infostealers, que roubam senhas e dados, e os Trojans bancários, como o famoso Zeus, que miram direto nas informações financeiras. Uma cadeia de infecção típica funciona assim. Tudo começa com uma isca, um e-mail de phishing com um anexo tentador. A pessoa clica, executa o arquivo. Isso instala um pequeno downloader, quase invisível, e é esse downloader que mais tarde vai buscar a carga principal na internet, que pode ser qualquer coisa, desde um ransomware até uma ferramenta de acesso remoto. E se parece que o fator humano é secundário, pense de novo. Dados da IBM mostram que cerca de 41% de todas as infecções por malware começam com phishing. Quase metade. O elo mais fraco, muitas vezes, não está no código, está na cadeira. E uma vez dentro do sistema, um Trojan não vai embora facilmente. Ele se enterra usando técnicas de persistência, como criar chaves de registro ou tarefas agendadas, para garantir que ele sobreviva a reinicializações e permaneça escondido. É como um inquilino indesejado que tem a chave do apartamento e se recusa a sair. E tudo isso nos traz a conclusão da nossa análise. Este não é um campo estático. É um campo de batalha em constante evolução, uma verdadeira corrida armamentista digital. O que a gente viu foi uma evolução muito clara, de parasitas dependentes em disquete, passando por vermes autônomos que conquistaram a internet, até chegarmos aos trojans que manipulam a psicologia humana. A história do malware é, no fim das contas, a história de ataques se tornando cada vez mais e mais inteligentes. Isso nos deixa com a pergunta final. Nós passamos dos disquetes para a internet. E agora vivemos num mundo de inteligência artificial e internet das coisas. O próximo grande vetor de ataque não virá de um arquivo, mas de onde? Entender esse passado talvez seja a nossa única chance real de se preparar para o futuro.